TV Zaratustra, o Anticristo. Você sabe que eu tinha o Anticristo como um livro panfletário dele? Era um livro não secundário, mas eu dava muito mais atenção ao Crepúsculo dos Ídolos, que é o livro dele que eu mais gosto, ao Para Além do Bem e do Mal, a Genealogia da Moral, que eram meus 3 livros dele. E o Et Homo também. Aí eu li eu acho que é um texto do Araldi, que ele diz que Araldi, pode ser, né? Que ele diz que o Miller Lauter, nos anos 90, ele se fecha na leitura de 5 livros. Gaia Ciência, Genealogia, Para Além do Bem e do Mal, Crepúsculo dos Ídolos e o Anticristo, e os cadernos, que no Brasil são traduzidos a forma integral pelo Casanova. Saiu pela Forense. E eu não que eu tivesse uma coisa assim de lado com o Anticristo, mas eu tinha uma visão equivocada. Eu achava um livro panfletário, para quem não era cristão, deixar de ser. E já que eu deixei de ser cristão com 13 anos, a gente deixou com 15, deixei 2 anos antes. Eu achava que eu tinha outras coisas para ler. E quando eu li esse texto do Araldi, que eu respeito demais, eu falei, não. Aí eu botei em cima da minha escrivaninha esses 5 livros e os 2 volumes de cadernos, fragmentos póstumos, né? Fragmentos de espólio, agora eu não sei como é que é o nome da tradução, que tem a tradução da UNB, que tem outro nome, chamam de fragmentos póstumos, ou cadernos, prefiro chamar de cadernos. E eu botei esses livros lá, e aí eu voltei a ler o Anticristo. Então, fragmento 10. Entre os alemães, compreende-se imediatamente, se digo que a filosofia é corrompida pelo sangue de teólogo. O pastor protestante é o avô da filosofia alemã. O próprio protestantismo é seu pacto originale, pecado original, peccato originale. Definição do protestantismo: hemiplegia do cristianismo e da razão. Basta pronunciar somente as palavras Seminário de Tübingen para compreender o que é fundamentalmente a filosofia alemã, uma teologia insidiosa. Os suevos são os melhores mentirosos da Alemanha. Mentem com inocência. Disso provém a exultação que tomou conta da entrada em cena de Kant no mundo dos sábios alemães, composto em 3/4 por filhos de pastores, como ele, e de professores. Disso vem a convicção alemã, e que encontra ainda hoje até mesmo um eco. Que Kant inaugura uma mudança para melhor, o instinto do teólogo, do sábio alemão, adivinhava quais possibilidades se ofereciam doravante de novo. Um caminho diferente se abria para o ideal antigo, a ideia de verdadeiro mundo, a ideia da moral como essência do mundo, os 2 erros mais perniciosos que já existiram. Estavam praticamente de novo graças a uma dúvida cética, sutil e maligna, se não demonstráveis, pelo menos irrefutáveis. A razão, o direito da razão, não vai tão longe. Haviam feito da realidade uma aparência. Haviam transformado um mundo perfeitamente falso, aquele do ser, em realidade. O sucesso de Kant foi um sucesso meramente teológico. Kant foi, como Lutero, como Leibniz, um entrave a mais para a probidade alemã, já em si mesma muito incerta. Eu fui muito amigo no Sul, quando eu vivi em Florianópolis, dei aula na UFSC, na arquitetura da UFSC, com a Américo Ishida, de estética. Um beijão para a mestra América, que não deve estar vendo isso nunca, é difícil, tá?
Eu convivi muito com o Rodrigo Diário. O Rodrigo Diário, poeta, pintor, crítico de cinema, que participa daquela geração com Roberto Piva, Cláudio Willer, o De Franchetti e o Décio Bar. Tem inclusive um filme, um documentário maravilhoso, esqueci o nome do diretor agora, que fez Boleiros, Hugo Giorgetti, que é o Poeta e a Cidade, procurem. Eu convivia muito com o Diário, eu e minha ex-esposa frequentávamos a casa dele. Foi vendo o Diário pintar que eu comecei a pegar algumas noções de pintura, cor, e eu pintei mal. Acho que de tudo que eu fiz, a pintura é a mais fraca. E tanto que eu abandono e volto para a escultura, porque minha grande paixão, junto com Nietzsche, é a escultura. Hoje é Nietzsche, a escultura e a fotografia. Foi uma paixão de infância que eu mergulhei nela. E o Diário é uma pessoa muito inteligente, um erudito, filho do pintor Martim Diário, que estudou de Cavalcante e ganhou uma bolsa no governo Getúlio Vargas para estudar pintura na França, e lá eles convivem, ele e a esposa dele, a Maria Diário, com Picasso, com esse povo todo. Diário nasce em Paris, e quando os alemães vão chegando na cidade, Diário, a mãe e o pai fogem no último trem. Inclusive Diário fala que a mãe contava que um homem de mãos sujas, que eles sobem no trem, não conseguem levar a criança, deixam a criança com um desconhecido, e esse desconhecido com as unhas sujas, que ele sonhava conhecer quem é, não sabe se sobreviveu à guerra, entrega a criança pela janela do trem para a mãe dele. Esse homem resolve fugir com a criança, deixa dançar. E o Diário falava sempre que o Lutero criou o protestantismo por inveja, por recalque, por um ataque de recalque que ele teve quando chega a Roma. E ele inventa aquela religião asséptica, Sigo-Belo. E ele tinha uma teoria dele, não é uma afirmação, uma teoria, uma hipótese, que se o Lutero não cria o protestantismo, a religião católica ia dar um salto para algo inimaginável para nós. Essa é a atividade. Eu ia ler 2 fragmentos, só vou ler um. Depois eu leio outro.